Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Eu sou o pastor Valdinei Chaves, pastor da Igreja Batista Alma, aqui na cidade de Betim. E nesse vídeo de hoje eu quero compartilhar com você sobre identidade espiritual. Mas antes de irmos para a mensagem, ative o sininho de notificação, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e vamos juntos crescer na palavra de Deus. O texto que nós vamos ler nessa meditação é o livro de Números, capítulo 13. O Senhor disse a Moisés: envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Envie um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Moisés os enviou do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram chefes, príncipes dos filhos de Israel. Versículo 27. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual o Senhor nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nesta terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que havia espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos dele. Pois bem, o texto que nós lemos nos fala então sobre os 12 espias enviados à terra prometida. E falam então do propósito de Deus em lhes enviar a fim de lhes dar essa terra. Eles tinham uma missão, deveriam ir, observar a terra, trazer um fruto e trazer um relatório da terra a fim de que o povo pudesse então posteriormente subir e conquistar a terra prometida. Quero fazer-te uma pergunta nessa oportunidade. Quem você é? Você sabe quem você é? Se nós estivéssemos aqui informalmente numa conversa com o grande filósofo Aristóteles e nós lhe fizéssemos algumas perguntas e nós lhe perguntássemos quais são as grandes perguntas da vida, talvez Aristóteles nos respondesse: as grandes perguntas da vida são: de onde eu vim? Para onde vou? Por que estou aqui? E quem sou eu? Se perguntássemos um pouco mais e perguntássemos qual é a grande pergunta da vida, talvez ele nos respondesse: a grande pergunta, a mais importante pergunta da vida é: quem sou eu? Portanto, saber quem você é algo muitíssimo importante, necessário, a fim de que você possa descobrir a sua identidade e se portar diante das dificuldades sabendo quem você é. Mas, e se perguntássemos um pouco mais, se fôssemos um pouco mais adiante e perguntássemos quem você é em Cristo? Por que essa pergunta é importante? Porque quem eu sou em Cristo determina como eu me coloco diante das dificuldades que se me apresentam. Quem eu sou em Cristo determina o meu destino eterno, o meu destino espiritual. O texto que lemos nos fala então acerca de homens que não souberam muito bem comportar-se mediante uma situação. Eles voltaram com um relato negativo. 10 desses espias trouxeram um relato negativo. E apenas Josué e Calebe trouxeram um relato positivo da terra. A pergunta é: por que esses 10 espias trouxeram um relato negativo? Em primeiro lugar,
eles trouxeram um relato negativo da terra porque não sabiam da sua identidade espiritual. Eles não sabiam quem eles eram em Deus. Observe que eles eram homens importantes. Eles não foram escolhidos por acaso, não. Eram homens corajosos, perspicazes, homens valentes, homens inteligentes. Eram chefes, eram príncipes de cada tribo de Israel. Foram escolhidos cuidadosamente, foram selecionados para que estivessem, então, naquela posição de cabeças, de líderes. Mas ainda assim, eles, ao enfrentarem uma situação, eles não conseguiram perceber quem eles eram em Deus. Quando passamos por dificuldades, muitas vezes isso nos acontece. É comum, às vezes, passarmos por essa situação de não sabermos quem somos, de termos uma dificuldade de entrar em crise espiritualmente. Aconteceu com Gideão. Gideão, no livro de Juízes, nos mostra que ele estava no lagar malhando trigo. E enquanto ele estava ali triste, cabisbaixo, desanimado por causa da opressão dos amalequitas, o anjo do Senhor, numa teofania, apareceu a ele e disse: "O Senhor é contigo, varão valoroso, homem valente." E ele responde: "Se o Senhor é comigo, por que é que nós estamos nessa situação toda? Como assim o Senhor é comigo e eu sou valente, se ele não tem feito grandes maravilhas, grandes coisas na nossa vida, como nossos pais nos contaram no passado?" Gideão estava também numa crise, passando por um momento de dificuldade, por uma adversidade, não percebeu a força que tinha, mas Deus viu a força que ele tinha. E o Senhor diz: "Varão valoroso, você não nasceu por acaso. O seu nascimento é um plano organizado por Deus. Deus olhou para você e Deus desejou que você nascesse. Não importa quais foram as circunstâncias do seu nascimento, o que cercou você enquanto você vinha à vida. O importante é que você faz parte de um plano bem organizado por Deus. Portanto, você vai dar certo na vida e você já é mais do que vencedor. Saiba disso. Deus já tinha um plano para Gideão livrar Israel da mão dos amalequitas. Ele não sabia, mas o Senhor já tinha esse plano para ele. Da mesma forma, aqueles 10 espias já tinham um plano de vitória por parte do Senhor para eles. Não só para os 10, mas para os 12. Porém, aqueles 10 não estavam convencidos daquele plano. Ao verem as dificuldades, ao olharem para o tamanho das cidades, ao olharem para o tamanho dos homens, para as dificuldades que os cercavam, eles não conseguiram ver que eles eram o povo de Deus. O Senhor havia feito uma aliança com eles. O Senhor havia dito: "Olha, eu vos serei por Deus e vocês serão o meu povo." Eles sabiam dessa promessa e dessa aliança, porém não a estavam vivendo. Muitas vezes em crise, não sabendo da nossa identidade espiritual, nos perdendo, acostumamos-nos a não desfrutar dessas bênçãos da aliança do Senhor conosco. Em Cristo, Deus nos fez mais que vencedores. Em Cristo nós temos condições de superar os adversários, de vencer as dificuldades, as adversidades. Esses homens se perderam, estavam ali na terra sem ter aquela perspectiva de vitória e voltaram com um relatório negativo, não sabendo quem eles eram. Mas aí vem a pergunta a você: quem você é em Cristo? Você sabe quem você é em Cristo? Deus, em Cristo, já nos fez grandes vencedores. O Senhor nos diz que em Cristo nós somos, em primeiro lugar, somos eleitos e amados de Deus desde os tempos eternos. Em segundo lugar, nós somos chamados a uma santa vocação, somos regenerados, somos selados pelo Espírito, somos templo e habitação do Espírito Santo, somos remidos e comprados pelo sangue de Jesus, somos filhos do Rei, somos herdeiros da graça de Deus, somos herdeiros de Cristo, herdeiros de Deus e co-herdeiros juntamente com Cristo, somos herança de Deus, embaixadores de Deus, a menina dos olhos de Deus, somos corpo de Cristo como igreja, somos ramos da videira verdadeira, somos a noiva do Cordeiro e somos um povo mais que vencedor. São declarações do próprio Deus na sua palavra a nosso respeito. A palavra de Deus revela a minha identidade espiritual.
Por isso você deve lê-la, por isso você deve estudá-la, você deve gastar tempo com a palavra de Deus para que você saiba quem você é em Cristo. Esses espias se perderam, não perceberam quem eles eram em Deus, entraram em crise espiritual e passaram a comportar-se como aqueles que não têm uma aliança com o Senhor. Mas nós somos mais do que vencedores já. Em segundo lugar, esses espias passaram a olhar a terra tão somente por uma perspectiva natural. Os seus olhos viram apenas a projeção do seu medo naquela situação. Eles olharam apenas com os olhos naturais, não olharam com os olhos da fé. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós devemos olhar com os olhos da fé. Caminhamos por fé e não por vista, ensina-nos o apóstolo Paulo. Então nós precisamos de ter uma perspectiva diferente quando enfrentamos as dificuldades. Aqueles homens entraram numa crise espiritual porque começaram a olhar para aquela terra e para os adversários apenas com uma perspectiva natural. Deus nos chama para caminhar pela fé. Deus nos chama para viver pela fé. Ainda que tenhamos as adversidades, ainda que tenhamos os problemas, as lutas para enfrentar, nós devemos olhar da perspectiva espiritual. Deus está conosco. Deus vai nos ajudar. Deus nos sustenta. Deus nos dará vitória. O Senhor já lhes havia prometido a vitória, já tinha dado a terra a eles. Subam e possuam a terra que eu vou lhes dar. Eles já tinham essa promessa de vitória, mais do que a promessa, Deus já tinha garantido a vitória a esse povo. A terra já estava nas mãos deles, era tão somente conquistar a terra pela fé. Quando nós abrimos mão da visão espiritual acerca das coisas, nós caímos no erro de pensar que nós podemos lutar com as nossas forças. As armas da nossa milícia não são carnais, diz o apóstolo Paulo. Elas são espirituais. Nós devemos usar dos recursos espirituais que temos para tomar posse de tudo aquilo que nós precisamos conquistar. Deus tem grandes coisas para nós. Não fique pensando que as dificuldades vão dominar você. Não, grandes coisas estão por vir. Grandes coisas o Senhor tem para nós. Ele vai fazer grandes coisas. Não pense que esse tempo de dificuldade não vai passar. Não pense que esse tempo de situações apertadas, esse tempo de dores, de enfermidades, de problemas, não pense que isso vai perdurar. Não, vai passar. Vai passar. Vai passar no poder e na autoridade do nome santo de Jesus. Tenha fé, acredite, confie, porque Deus é um Deus poderoso para poder fazer tudo diferente, tudo novo. Esse povo precisava ainda largar tudo aquilo que era de perspectiva natural e começar a caminhar pela fé. Esses espias não fizeram isso, trouxeram um relatório negativo e inflamaram toda uma multidão, desanimaram milhares de pessoas. Todos aqueles que não tinham esse entendimento espiritual começaram a se sentir desanimados. Nós não vamos conseguir, nós não vamos vencer, mas o Senhor quer nos fazer viver assim, acima dessa síndrome de gafanhotos. Começaram a dizer: olha, nós não temos condições, nós não vamos conseguir subir e prevalecer, nós não temos força, nós não temos capacidade. Não, essas palavras não vêm de Deus. Deus tem prometido a cada um de nós vitória. Pelo contrário, quando estamos fracos, o Senhor diz: enquanto você está fraco, então é que você é forte. Quando estamos fracos, então é que somos fortes, para que em nós habite o poder de Deus, para que Ele possa fazer muito mais. Ele tem todo o controle nas suas mãos. Ele tem todo o domínio das situações nas suas mãos. Observe que Deus queria lhes dar vitória. Eles eram homens especiais. Eles eram homens capacitados, mas o medo os fez pensar diferente. Ou seja, Deus quer nos tirar dessa síndrome de gafanhotos. Deus quer nos colocar acima. Deus quer nos colocar num lugar de poder, num lugar de vitória. Pensemos como vencedores que somos. Assuma a sua identidade espiritual. Saiba quem você é. Das capacidades de Jesus Cristo, uma das mais maravilhosas é que ele sabia quem ele era desde muito cedo. Jesus, quando enfrentou a adversidade ali no deserto, Satanás tenta-lhe, querendo provocar-lhe uma crise espiritual, querendo trabalhar
contrariamente à sua natureza espiritual, perguntando se tu és o Filho de Deus. Tentou plantar em Jesus Cristo uma crise de identidade espiritual, mas ele não aceita. Se tu és o Cristo, o Filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pães. Jesus estava com fome, mas estava fortalecido no Espírito. Jesus se levanta e diz, olha, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o inimigo estava tentando tirar proveito de uma situação debilitante que Jesus se encontrava por causa da sua preparação para o ministério, o seu jejum. Mas Jesus não sucumbe, ele tem pleno entendimento de quem ele é. Ele é o Filho de Deus, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele tinha foco na sua missão, ele tinha certeza do seu trabalho. Queriam fazê-lo rei aqui dessa terra, queriam que ele fosse um político revolucionário, mas Jesus tinha o foco na missão. Quando ele bateu o último prego ali naquela carpintaria, ele sabia que o seu foco era a cruz do Calvário. Quando ele serrou a última madeira pela última vez, quando ele pegou no serrote pela última vez, o seu foco era a cruz do Calvário. Em nenhum momento ele quis ser menos do que o Salvador de almas. Jesus ama você, Jesus se interessa por você, Jesus cumpriu tudo por amar você. Ele tinha um foco na missão, salvar você. Ele tinha um foco na missão, dar a você a vida eterna. Então, nós não podemos viver com menos do que isso. Nós precisamos ter também a certeza da vida eterna. Nós precisamos viver como filhos de Deus que somos, firmados no propósito, firmados na promessa, firmados na aliança, a nova e eterna aliança consumada ali na cruz, onde o sangue de Cristo foi derramado, onde o seu corpo foi oferecido pelos nossos pecados, a fim de que nós saibamos quem nós somos em Cristo. Nós somos filhos de Deus. Assuma sua identidade espiritual, viva como um filho de Deus. Se o diabo se aproximar, se ele vier te tentar, querendo tirar de você essa definição, essa convicção, repreenda-o no nome de Jesus e viva como vencedor que é, sabendo que você é filho de Deus. Você já confessou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você já entregou a Ele a sua vida, você o recebeu como seu Senhor e Salvador, então você é filho de Deus. O Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. O apóstolo João diz agora que decidimos a nossa vida ao lado de Cristo, somos filhos de Deus. Então o Senhor é conosco, mal nenhum vai nos vencer. Viva como um vencedor. Não se deixe embaraçar na sua identidade espiritual. Não fique em confusão. Tenha plena convicção. Jesus Cristo é o nosso Deus. Ele nos salvou. Nós fomos feitos filhos de Deus através do sacrifício de Cristo e devemos viver como vencedores que somos. Esses homens não conseguiram. Eles ficaram com medo. Eles não conseguiram viver crendo no poder de Deus que estava sobre eles para que eles pudessem conquistar a terra prometida. Começaram a preocupar-se com os problemas humanos que eles estavam enfrentando. Os homens eram grandes, as cidades eram altas e eles não tinham uma perspectiva de vitória, não tinham meios para vencer. Mas Deus tem sempre uma condição de nos levar à vitória. Deus tem sempre algo sobrenatural. Os inimigos não tinham visto o povo de Deus. Em terceiro lugar, o que levou aqueles homens a não terem uma vitória nas suas vidas e a não perceberem a sua identidade espiritual foi a sua baixa autoestima. No momento em que viram aqueles homens se diminuíram, se sentiram para baixo. Muitas vezes os problemas vêm e eles querem se agigantar, tal qual Davi estava diante de Golias. Ele era um grande adversário, ele era um grande gigante, mas Davi também tinha um grande Deus e Davi tinha uma grande fé. Os inimigos querem se agigantar diante de nós, mas na verdade é o nosso medo os projetando grandes. Nós precisamos confiar no Senhor. Esses homens se diminuíram. Eles disseram, olha, nós éramos aos olhos deles como gafanhotos. Quem disse isso? Os inimigos nem os viram. Os inimigos não proferiram uma palavra contra eles. Eles aceitaram isso no seu coração e começaram a ficar com medo. E eles ainda disseram mais. Não podemos subir, são mais fortes do que nós, somos aos seus olhos como gafanhotos, essa terra é terra que consome os moradores, infamaram a terra e desanimaram o povo. Mas
O Senhor não nos quer assim com esse medo, pelo contrário, o Senhor não nos tem dado espírito de temor. Quando nós descobrimos quem nós somos em Cristo Jesus, quando nós descobrimos quem nós somos em Deus, nós podemos viver como vencedores que somos. Josué e Caleb imediatamente calaram aqueles 10, se levantaram e disseram: olha, não é verdade. A terra é boa. Temos adversários grandes, temos dificuldades, mas existe algo que é poderoso. Se nós obedecermos o Senhor, primeira coisa para poder entender a sua identidade espiritual, obedeça ao Senhor, desenvolva o seu relacionamento com Deus. A partir do momento que você anda com Deus, você se conhece e você sabe quem você é e quem Deus é. Josué sabia, Caleb sabia. Ele disse: se nós obedecermos ao Senhor, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará essa terra. Nós somos o seu povo. Se Ele se agradar, nós vamos vencer. Não tenham medo deles, não temam, permaneçam firmados na fé. Eles serão o nosso pão, nós vamos vencê-los, nós vamos devorar. Esse problema não vai consumir você. Você não vai viver com essa síndrome de gafanhoto como um derrotado, não, você vai se levantar como um vencedor. Nós vamos devorá-los, eles serão o nosso pão, disse Josué. Nós vamos partir para cima da dificuldade com fé e confiança no Senhor. E por fim, eles estão desamparados, pois Deus é conosco. Eles estão sem auxílio, retirou-se deles o seu auxílio. O Senhor é conosco, ou seja, nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. É isso que nós precisamos saber, que nós somos o povo de Deus e nós já somos mais que vencedores. E assim, Josué e Caleb, então, animaram o povo. Mas ainda assim, os adversários internos, espirituais, inflamaram aquele povo e tentaram apedrejar Josué e Caleb. Mas o texto continua dizendo que a glória do Senhor apareceu e fez com que aquele povo recuasse. O Senhor livrou Josué e Caleb e os conduziu a uma vitória grandiosa, ou seja, eles conseguiram conquistar a terra prometida. Os demais espias morreram na terra. Enquanto caminhavam no deserto, eles morreram porque não tiveram fé. O Senhor não se agradou da maioria deles. Mas Josué e Caleb, esses dois, possuíram a terra que lhes fora prometida, a terra em que pisaram o pé, a terra em que colocaram o pé, o Senhor lhes deu por herança. Então, viva como vencedor. Você precisa saber disso. Você tem uma identidade espiritual. Você é filho de Deus. Em Cristo, você já é mais que vencedor. Deus te abençoe.